Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia, um casaca no coração de cada irmão e um excelente sábado. Meus amigos, eu peço a todos encarecidamente para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações relativas ao nosso conteúdo. E neste vídeo a gente vai falar aqui sobre a partida que vai acontecer amanhã entre Vasco da Gama e Grêmio e vamos falar também sobre as novidades a qual tomamos ciência ontem na live comemorativa de 122 anos de aniversário do Vasco da Gama, tá bom? Vamos começar a falar aqui sobre Vasco e Grêmio. Os jogadores do Vasco da Gama ontem tiveram folga merecida após vencer o Ceará e conquistar a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Agora o Vasco enfrenta o Grêmio, uma equipe muito forte, muito bem treinada, que está devendo nesse início de campeonato brasileiro. O Renato Gaúcho pode escalar uma equipe alternativa. O Grêmio, que tem um jogo decisivo aí no Campeonato Gaúcho na próxima semana. O Ramon também pode poupar alguns jogadores, visto que o Vasco tem uma decisão contra o Goiás lá em Goiânia. Então a gente pode ver alterações nas equipes. O Ramon Menezes, junto com o departamento médico do Vasco da Gama, corre contra o tempo para poder recuperar alguns jogadores, que é o caso aí do Vinícius, do Bruno César e também do Iago Pikachu. A situação mais fácil é do Bruno César, que contraiu o Covid-19, já cumpriu o protocolo aí determinado aí pela CBF dos 10 dias e deverá estar à disposição no banco de reservas como opção, certo? O Vasco ontem colocou ingressos alusivos à venda, né, para esta partida. Quem puder ajudar o clube, ajude e compre. No vídeo de mais tarde, a gente deve ter já a escalação do Vasco da Gama, porque o Vasco treina pela manhã e já vai direto para a concentração para este jogo contra a equipe do Grêmio. Tenho total confiança no Ramon Menezes, que o Vasco da Gama sairá com a sua quarta vitória neste campeonato brasileiro, a terceira jogando dentro de São Januário. Assim eu confio, certo? Agora vamos falar aqui sobre as novidades que ocorreram ontem na live apresentada pela Alexia e pela Vanessa Rich. E tem dois pontos determinantes que a gente precisa conversar aqui. Primeiro é com relação ao CT. O Vasco da Gama trouxe uma novidade, que é com relação ao CT de Duque de Caxias, que fica lá na rodovia Washington Luiz, um lugar de muito acesso para as categorias de base. O Vasco pretende entregar esse CT até o dia 15 de setembro, certo? As obras estão muito adiantadas. E meus amigos, com relação ao CT da equipe profissional, o CT do Almirante lá de Jacarepaguá,
falta muito pouco. Esta semana agora, lá para quarta-feira, o Vasco já começa a fazer o plantio da grama e também dos módulos habitacionais, certo? Então lá para o dia 12 de setembro vai ser a inauguração, tranquilo, conforme a gente tem ciência, certo? Então o Vasco trabalhando muito aí nos bastidores. E, gente, deixar uma coisa aqui muito clara: mérito total é do torcedor do Vasco, que, por exemplo, nesse CT injetou cerca de 6 milhões de reais, tá? Deixar isso claro. Com relação à reforma de São Januário, o Vasco ontem assinou um pré-contrato, tá? Na verdade é uma carta de intenção. Isso ainda vai passar pelo Conselho Deliberativo do Vasco da Gama para saber se haverá condições ou não de fazer a reforma de São Januário dentro desses moldes que está estipulado no contrato. Lembrando que é um ano de eleição no Vasco da Gama. Eu dei minha opinião aqui com relação a isso ontem. Espero que isso não seja um artifício, tá, para uma possível reeleição do senhor Alexandre Campelo. Mas enfim, é uma carta de intenção, é um pré-contrato que foi assinado com a W Torre. A W Torre vai injetar aí cerca de 217 milhões para a construção deste novo São Januário, para esta reforma, e seguindo aí os padrões das raízes aí de São Januário, certo? Modernização. Fora de São Januário também a gente vai ter aí grandes melhorias para acesso. Vamos aguardar para ver se o próximo presidente do Vasco da Gama vai dar sequência a este projeto, certo? Porque o Júlio Brandt tem o projeto dele, o Levenciano tem o projeto dele. Vamos ver se isso vai seguir ou não. Alexandre, quando que começa essas obras? Ainda não tem data definida. A gente não sabe se começa neste ano ou no próximo ano. Tá bom, galera? Deixa a opinião de vocês aí com relação a esses assuntos. Mais tarde a gente volta aqui para poder falar da escalação do Vasco da Gama e os outros assuntos aí referentes ao Gigante da Colina. Tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!